E quero então desde já dar umas boas tardes a todos os participantes, ao nosso orador convidado. O meu nome é Mariana Ferreira, eu estou em representação do Grupo Informador Fiscal e temos vindo a realizar ao longo dos últimos tempos alguns webinars para levar informação atualizada e fizemos webinars sobre variedíssimos temas e com diversas parcerias também. Hoje, em parceria com a Sociedade de Advogados Rogério Fernandes Ferreira e Associados, realizamos mais um webinar com o seguinte tema: as contribuições financeiras setoriais em 2021, uma parafiscalidade que não ousa dizer o nome, e que terá então aqui a abordagem de alguns subtemas, como é o caso da contribuição extraordinária sobre o setor energético, a contribuição extraordinária sobre os fornecedores da indústria de dispositivos médicos do Serviço Nacional de Saúde, a contribuição extraordinária sobre a indústria farmacêutica, a contribuição sobre o setor bancário, a adicional de solidariedade sobre o setor bancário, a contribuição para o audiovisual e outros tributos parafiscais. Temos como orador convidado o Dr. Rogério Fernandes Ferreira, a quem agradeço desde já a disponibilidade e a colaboração que tem para connosco. O Dr. Rogério irá, como habitualmente, fazer uma apresentação sobre o tema, com a abordagem aos subtemas, e depois haverá então aqui espaço para colocarem algumas questões através das áreas reservadas para isso, no bate-papo, ou ainda na área de perguntas e respostas. Vou então passar a palavra ao Dr. Rogério. Boa tarde, Dr. Rogério. Boa tarde, Mariana. Antes de mais, muito obrigado pelo amável convite da Mariana e do Informador Fiscal para estar aqui presente neste webinar e para vos falar de um tema que me tem agradado bastante estudá-lo e refletir um bocadinho sobre ele e que tem sido também aqui objeto de análise no âmbito aqui do nosso escritório. Este é um... Gostava de não vos maçar muito, ainda por cima temos mais ou menos uma hora. Eu tenho aqui vários exemplos, muitos outros poderia ter encontrado. Os problemas são relativamente idênticos. As respostas não são nunca respostas definitivas e por isso é que eu coloco o título com uma pergunta, não é com uma pergunta. Portanto, o que eu aqui quero realçar no título é que, de facto, nos últimos anos, eu diria mais ou menos aí a partir de 2011, 2012, começaram a surgir algumas contribuições ditas setoriais ou financeiras que se foram, digamos, renovando e que começaram muitas delas por ser extraordinárias, mas que têm vindo a ser mantidas em todos os anos e em todos os orçamentos do Estado. E, portanto, é sobre isto que eu vos queria falar, sobre a manutenção, neste sentido temporal, não é, das contribuições financeiras setoriais também em 2021, em plena pandemia, eu diria, e com estes dois pontos e com esta pergunta. Estamos perante uma fiscalidade, uma parafiscalidade, que afinal não quer dizer o seu nome. E a questão que aqui vos trago à baila, basicamente é esta. Eu lembro-me quando estudei no curso de Direito e estudava a disciplina de Finanças Públicas com o professor Sousa Franco e quando até dava aulas em matéria de Direito Financeiro e Direito Orçamental, e se lermos ainda o manual do professor Sousa Franco e os manuais mais clássicos de Finanças Públicas, digamos, os professores ensinavam-nos que havia uns tributos que na altura se resolveu chamar de tributos parafiscais, e estamos aí nos anos 50 ou nos anos 60, e que os juristas e a doutrina e a jurisprudência começavam a analisar para ver, afinal, esses tributos ditos parafiscais, em que é que se diferenciavam dos impostos, não é? Em que é que se diferenciavam dos impostos. Então, o que a doutrina e a jurisprudência fazia era analisar o regime jurídico desses tributos, verificar quais eram as características que decorriam desses tributos e se essas características fossem as características dos impostos, então esses tributos assumiriam a natureza de impostos. Se essas características fossem as características das taxas, então esses tributos assumiriam a natureza de taxas.
Se essas características não fossem nem as das taxas, nem as dos impostos, e fossem de outra natureza e com outras características, então seriam as características dessa outra realidade que se teria que averiguar exatamente qual era. Fez isto, a jurisprudência fez isto e a doutrina fez isto, por exemplo, relativamente às contribuições para a segurança social. Não é? Para as contribuições para a segurança social. Começou, por exemplo, por se ver se as contribuições para a segurança social eram verdadeiros impostos ou se afinal eram verdadeiras taxas. Porquê? A distinção clássica, não é? Os impostos são prestações unilaterais, não têm uma contraprestação direta, específica e individualizada relativamente a quem paga essa prestação. As taxas, ao contrário, têm efetivamente uma contrapartida direta, específica e individualizada que beneficia individualmente quem efetivamente paga essa taxa. Como modalidades de taxa, nós tínhamos, como temos ainda hoje, uma prestação de serviços públicos, por exemplo, a emissão de uma certidão, pela qual nós pagamos um determinado valor pecuniário, uma remoção de um limite jurídico à atividade dos particulares, estão aqui em causa as licenças, quer dizer, em princípio, determinado tipo de atividades são proibidas, mas se pagar uma licença, se pagar uma taxa, ela é removida, digamos, essa proibição. E depois a utilização de bens do domínio público. É o caso das portagens e das taxas, chamemos assim, que são verdadeiras taxas, que nós pagamos, por exemplo, quando atravessamos uma ponta, porque sobre o Tejo ou outra. Portanto, tudo isto são taxas porque implicam contribuições específicas, diretas, individualizadas relativamente a quem paga esse tributo. Portanto, o que existia nos anos 50 e nos anos 60, quando se falava em tributos parafiscais, o que exigia a doutrina e a jurisprudência é que se fosse analisar o regime jurídico destas matérias e que se verificasse, afinal, o que é que estava por detrás dessa designação. Se era um imposto, as regras deviam ser as dos impostos. Se era uma taxa, as regras deviam ser as taxas. Se era uma outra coisa qualquer, as regras deviam ser dessa outra coisa qualquer. Bom, as contribuições para a Segurança Social, no exemplo que eu vos dei, a doutrina começou por dizer que estávamos perante impostos, porque não, repara, quando nós pagamos a contribuição para a Segurança Social, não há propriamente direta, especificamente individualizada, uma contrapartida por esse pagamento, pelo menos direto. Para outros, afinal, há uma contrapartida direta, específica e individualizada, porque cada um de nós que paga essas contribuições há de receber no futuro uma reforma, não é uma pensão, portanto tem essa contrapartida direta, específica e individualizada, portanto discutia-se se estávamos perante impostos, se estávamos perante taxa, e depois houve alguém que disse que estávamos aqui provavelmente perante o tal terceiro género, perante um prémio de seguro de direito público. Ou seja, é como se fosse um prémio de seguro que nós pagamos para um dia, caso estejamos vivos quando tivermos 66 anos, de recebermos a pensão de reforma. É como se fosse um prémio de seguro de direito público. Portanto, o que nós discutíamos nessa altura, nos anos 50, nos anos 60, nos anos 70, era afinal que estes tributos parafiscais não tinham natureza própria. Tinham uma natureza heterogénea. Ou eram imposto, ou eram taxa, ou eram uma outra coisa qualquer. Mas eles próprios não revestiam características suficientes para que, do ponto de vista jurídico e constitucional, tivessem regimes específicos. E, portanto, é óbvio que quando se criava, digamos, um tributo parafiscal com natureza de imposto, sem a intervenção da Assembleia da República, esse tributo, naturalmente, seria inconstitucional. Se, porventura, esse tributo, apesar de criado por intervenção da Assembleia da República, com uma lei da Assembleia da República ou com um decreto-lei com uma autorização da Assembleia da República, e se não estivesse inserido no próprio orçamento, então esse tributo, se calhar, poderia violar, e isso é que se averiguaria, poderia violar regras orçamentais. Bom, e assim estivemos durante algum tempo, até a nossa Constituição ser modificada e introduzir uma referência, além das anteriores, que já vinham de 76, aos impostos e às taxas, falar nas contribuições financeiras para o setor público. Na altura, quando eu digo na altura, já estou a pensar aí no início dos anos 90,
na altura, no início dos anos 90, foi elaborada uma tese de mestrado, que ainda hoje é uma tese da professora Susana Tavares da Silva, da Faculdade de Direito de Coimbra, que ainda hoje é a referência nestas matérias, que mudou um pouco este paradigma, começando efetivamente a afirmar que estas contribuições setoriais, que estas contribuições financeiras, que incidiam sobre um determinado setor empresarial, se calhar, ou sobre um determinado setor produtivo, chamemos-lhe assim, afinal, tinham características próprias que a própria Constituição, de alguma forma, assumiria e que, por gerarem externalidades negativas, implicariam ou possibilitariam que o Estado pudesse, a propósito disso, cobrar determinado tipo de receitas. São as contribuições financeiras ditas, por isso setoriais. Ou seja, deixou de se ver, a partir desse momento, e a jurisprudência depois foi ao encontro desta preocupação, deixou de se ver se efetivamente qual era a natureza efetiva deste tipo dos chamados antigos tributos parafiscais, para, em alguns casos, lhes atribuirmos uma natureza própria, também com um regime próprio que decorreria da Constituição, com um regime próprio que decorreria da Constituição, diferente dos impostos e diferente das taxas. Bom, eu, do meu ponto de vista, independentemente da bondade, digamos, teórica ou dogmática desta solução, que porventura estará correta, do ponto de vista da política fiscal, foi um caminho muito errado que se assumiu, foi uma caixa de Pandora que se abriu, porque, digamos, o governo, se quiserem, os governos, ao longo de todos estes anos, têm aproveitado para não aumentar os impostos que fazem parte, chamemos, da fiscalidade, não é? Por razões digamos, de controle e de escrutínio público, são muito mais escrutinados do que outros, que no fundo só incidem sobre determinado tipo de determinado setor económico ou determinado setor produtivo, ou seja, são só algumas entidades que pagam, não são todas as empresas, como o IRC, por exemplo, e portanto, é mais fácil digamos, de não encontrarmos opositores à existência destes chamemos para já, tributos, destas contribuições financeiras setoriais. Elas incidem sobre determinadas entidades, não incidem sobre todas, e portanto são essas as únicas que se podem queixar, não havendo, digamos, uma generalização de queixa, digamos, a todo o espectro económico. Muitas vezes estes tributos também são tributos que são incluídos nos preços e, portanto, também não são sentidos. Portanto, há aqui como que um tributo que vem anestesiado, portanto, que não se sente e que, portanto, passa com facilidade, digamos, o crivo da contrariedade das entidades que, efetivamente, e das pessoas que acabam por as pagar, muitas vezes, em termos de repercussão económica. Bom, o que eu quero dizer é que, de facto, a partir de determinada altura, a partir da mudança da Constituição, a partir desta nova interpretação, efetivamente tudo mudou. E proliferaram, a partir daí, uma série de tributos desta natureza, que, no fundo, são consignados, ou seja, cuja receita é afeta a determinados institutos públicos, chamemos-lhe assim, e a determinadas finalidades. Portanto, há aqui uma consignação de receita a determinadas finalidades, que são elas próprias finalidades públicas e que decorrem, obviamente, de despesa pública. Ou seja, o Estado, em vez de ir buscar a receita geral para determinado tipo de finalidades, digamos, vai buscar esta receita apenas a determinadas entidades com o argumento de que geram externalidades negativas que permitem efetivamente este tipo de tributação. Bom, e é assim que aparecem algumas das contribuições que eu aqui vos vou falar, como é o caso da contribuição do setor farmacêutico, como é o caso da contribuição da SES, da contribuição sobre o setor energético, como é o caso das contribuições sobre o setor bancário, como é o caso do adicional sobre o setor bancário, para vos dar aqui alguns exemplos, mas que poderia dar-vos muito mais de receitas um pouco desta natureza,
cuja justificação muitas vezes é duvidosa e que acabam por assumir, quanto mais não sejam, as características próprias do imposto e relativamente aos quais a Constituição efetivamente sempre exigiu um controle específico por parte da Assembleia da República, quer ao nível da respectiva criação, quer ao nível da respectiva especificação no orçamento, para que todos os anos, efetivamente, estas receitas possam ser cobradas. Portanto, era um pouco por isso, para vos justificar aqui o título, para vos enquadrar aqui o problema, que no fundo, eu digo, estas contribuições financeiras setoriais, afinal, não são os tributos parafiscais de antigamente, que acabam por não dizer o seu nome, que não têm a coragem de dizer o seu nome, e de facto não estamos nós aqui, pelo menos do ponto de vista garantístico que a Constituição deve ter, perante verdadeiros impostos. Não deviam ser as regras, ou algumas das regras semelhantes, do ponto de vista da defesa dos contribuintes. É este o problema que aqui vos queria efetivamente trazer. Portanto, o problema que aqui se coloca, portanto, este novo paradigma é este. Deixa de se colocar o problema de saber se estamos perante impostos ou se estamos perante taxas, porque facilmente caímos nesse tertium genus das contribuições financeiras que a própria Constituição permite, aqui, quando acrescentou e quando se referiu ao regime geral das taxas e das demais contribuições financeiras a favor das entidades públicas. Vocês vejam que a Constituição se refere aos impostos em alguns dos seus artigos, nomeadamente este, aqui no artigo 104, estabelece a estrutura do sistema fiscal português, de alguma forma, referindo-se à tributação do rendimento nos números 1 e 2, no primeiro ao rendimento pessoal, onde nós encontramos o nosso IRS, no segundo à tributação das empresas, onde obviamente está o IRC, mas eu diria que também está o IRS no que respeita às empresas em nome individual. Depois, no número 3, a tributação do património e depois uma referência à tributação da despesa. Nós temos aqui, de alguma forma, algumas das características do nosso sistema fiscal, mas aqui no sentido de sistema dos impostos. É por isso que a epígrafe deste artigo 104 é muitíssimo clara, no sentido de se referir a impostos. Portanto, o nosso sistema fiscal é, de facto, um sistema de impostos. Pelo menos aqui este artigo 104 da Constituição se refere. É evidente que os impostos estão reservados à Assembleia da República, não é? Portanto, este preceito, a linha I do artigo 165, já vem da versão inicial da Constituição e, obviamente, que aqui há no taxation without representation, que é aqui consagrado, dizendo que é da exclusiva competência da Assembleia da República, salvo autorização ao Governo, legislar, quer sobre criação de impostos, não é? Quer sobre sistema fiscal. Podemos discutir se aqui a expressão sistema fiscal está num sentido mais amplo do que sistema de impostos, mas eu diria que basta conjugar o artigo 104, que acabei de vos ler, com este preceito, para perceber, e se prescrutarmos também a própria discussão na Assembleia Constituinte, verificamos que efetivamente aqui a expressão sistema fiscal está no sentido próprio de sistema de impostos. Portanto, o legislador o que disse foi que cabe à Assembleia da República a criação de impostos e sistema de impostos, e depois acrescentou, entretanto, este regime geral das taxas, que não existe ainda, não é? Que não existe ainda, ou melhor, que existe setorialmente no que respeita às autarquias locais, existe o regime geral das taxas, mas o legislador nunca teve a coragem, que é disso que se trata, de criar efetivamente um regime geral de taxas. Peço desculpa. Só um bocadinho. Julgo que estarão a ver. Portanto, estava eu a dizer de criar este regime geral de taxas. Limitou-se a criar o regime geral das taxas das autarquias locais. É curioso, aliás, se vocês virem com atenção e se lerem a lei do Orçamento do Estado para 2002, havia lá um preceito, na proposta de lei havia um preceito que autorizava efetivamente o Governo a criar este regime geral das taxas e das demais contribuições financeiras a favor das entidades públicas, mas, curiosamente, naquele tempo em que havia efetivamente um deputado que se abstinha de votar
favorável ou desfavoravelmente, se abstinha, que permitia a aprovação das leis do orçamento, foi a única norma que efetivamente não se absteve e que votou contra e acabou efetivamente por essa autorização legislativa não ver a luz do dia e nunca se criar efetivamente este regime geral das taxas. Foi mais fácil, apesar de tudo, e até estranhamente, criar o regime geral das taxas das autarquias locais, que é o que temos em vigor, mas que fica muito aquém daquilo que o legislador constitucional exige, que é um regime geral das taxas em geral, e não apenas das autarquias locais, ainda que admitindo que esse regime geral das taxas possa depois ser setorial. As demais contribuições financeiras a favor das entidades públicas. Diga, Mariana. Peço desculpa, doutor, estar a interrompê-lo, mas não estamos a conseguir ver a apresentação. Não sei se entretanto, clicou em alguma coisa e a apresentação desapareceu. Neste momento estamos a ver uma tela em branco do Teams, portanto, deixamos de ver a sua apresentação em PowerPoint. Portanto, vamos então aguardar um bocadinho até que o doutor consiga então recuperar a apresentação do PowerPoint. Entretanto, vou então referir aos nossos participantes que nos podem acompanhar através das nossas redes sociais, no Facebook, assim como também no Instagram. Temos também ainda presença no Twitter e no LinkedIn. Portanto, podem nos acompanhar através das nossas redes sociais e dessa forma poderão ficar sempre atualizados nas datas de futuros webinars e também poderão consultar algum conteúdo que vamos partilhando com quem nos segue. Por isso, caso queiram e podem fazê-lo, então seguir-nos nas redes sociais. Neste momento, penso que o doutor já recuperou o PowerPoint. E dessa forma, então, continuaremos com a apresentação do Dr. Rogério Fernandes Ferreira, para depois termos, então, algumas questões no final. Tem a palavra, Dr. Rogério. Obrigada. Obrigado. Portanto, estávamos a dizer que, de facto, a Constituição se referiu, a partir de uma das revisões constitucionais, ao regime geral das taxas e das demais contribuições financeiras a favor das entidades públicas, criando aqui de facto, a possibilidade dogmática de se entender que, para além dos impostos e das taxas, que não estão aqui, obviamente, previstas, que não precisam de uma autorização legislativa da Assembleia da República, apenas dizer que o regime geral das taxas e das demais contribuições financeiras exige a intervenção da Assembleia da República, mas poder dizer, por esta modificação, que estas contribuições financeiras a favor das entidades públicas, o que está reservado à Assembleia da República é apenas o respectivo regime geral e não a criação propriamente dita deste tipo de tributos. Como veem, portanto, foi criado ou foi permitida aqui a criação de um terceiro género, para além dos impostos e, portanto, hoje podemos dizer que, para além dos impostos das taxas, há também aqui estas contribuições financeiras, cujo regime geral é aprovado pela Assembleia da República. A nossa Lei Geral Tributária continua a classificar os tributos em tributos fiscais e parafiscais, com esta designação antiga, que vem, como sabem, a Lei Geral Tributária é de 99, e dizendo também que estes tributos, que são fiscais e que são parafiscais, compreendem, além dos impostos, incluindo os aduaneiros e especiais, quaisquer outras espécies tributárias, não é? Porque são tributos, designadamente as taxas, que também são tributos, e as demais contribuições financeiras a favor das entidades públicas, que são aquelas a que a Constituição se refere. E este número 3 repete, no fundo, o que nós já vimos na Constituição. O regime geral das taxas e das contribuições financeiras que diz o anterior consta de lei especial. Obviamente que tem que constar também ou de uma lei da Assembleia da República ou pelo menos de uma lei de autorização legislativa, de uma lei, por simples, da Assembleia da República ou de uma lei de autorização legislativa da Assembleia da República e depois de um decreto-lei autorizado pelo Governo. E, portanto, a questão aqui que se coloca é se nós não estaremos aqui perante uma nova fiscalidade ao lado da que existe, não é?
com regras que pretendemos que sejam regras um bocadinho diferentes. Eu diria que regras mais permissivas, mas que no fundo se traduzem em prestações patrimoniais, pecuniárias na mesma, muitas delas e a maior parte delas unilaterais, tais como os impostos, mas afinal em que o legislador abrevia a necessidade do cumprimento de determinadas normas e, nomeadamente, da norma da necessidade de intervenção da Assembleia da República. O que se pergunta é se o legislador fez bem em fazê-lo, porque se nós olharmos para a panóplia de contribuições financeiras que foram sendo criadas ao longo dos últimos 8, 10 anos, o que se verifica é que o volume da receita gerada por estas contribuições, muitas vezes criadas como receitas extraordinárias de um determinado ano, que se renovam sucessivamente em todos os anos, passando efetivamente de contribuições extraordinárias e, apesar do nome se manter, para verdadeiras contribuições ordinárias, porque repetidas em todos os orçamentos, porque repetidas em todos os anos em que esse orçamento é executado. Afinal, de facto, também aqui não ousam dizer o seu nome, porque o legislador mantém a designação de extraordinário, mas, afinal, estamos perante tributos ordinários que são, de alguma forma, perpétuos e sujeitos a renovação sistemática. Bom, a questão que se coloca aqui e que se tem começado agora a colocar é esta: é que se, porventura, estas contribuições financeiras não estão sujeitas a algumas regras dos impostos, nomeadamente constitucionais, sim, mas que se referem à respectiva criação, é se, no que respeita à necessidade de serem especificadas de forma clara no orçamento, se elas, afinal, cumprem esse desiderato ou não, e se a Constituição o impõe ou não. Isto porque, se nós quisermos também saber qual é o volume de receita que gera, por exemplo, o IRC, ou que é gerada pelo IRS, ou que é gerada por qualquer outro dos impostos, chamemos-lhe assim, gerais, do nosso sistema, nós, com facilidade, vamos ao mapa 1 de cada um dos orçamentos e vemos aí, pelo menos, o que é que digamos, o Governo, quando preparou a sua proposta e apresentou à Assembleia da República, previu como receita desse imposto para determinado ano. E se quisermos saber também quanto é que cobrou, obviamente que temos a Conta Geral do Estado, que paralelamente de onde decorre a execução desse orçamento e a receita que foi efetivamente cobrada e gerada, portanto, nesse próprio ano. Mas se nós, porventura, fizermos o mesmo exercício para este tipo de contribuições, caímos no limbo, não sabemos onde elas estão. Eu desafio-vos a ir procurarem no orçamento onde é que está, por exemplo, a receita da indústria farmacêutica, onde é que está a receita das contribuições do setor energético, da SESE, onde é que está a receita dita, chamada taxa para o Instituto de Seguros de Portugal, hoje ASF, etc. Porquê? Porque estas receitas aparecem no orçamento, hão de estar dentro do orçamento, porventura algumas no mapa 1, sim, mas digamos, num bolo, chamemos-lhe assim, numa rúbrica que se designa por outros impostos diretos, não é? Ou, muito provavelmente, em virtude da consignação destas receitas a alguns institutos, elas vão estar no mapa 5, que é um mapa que se refere aos fundos e serviços autónomos, onde vocês encontram as receitas gerais desses institutos. Dentro dessas receitas gerais, hão de estar, provavelmente, terão que estar, algumas destas receitas. Só que essas receitas gerais não contemplam apenas a receita da SES ou a receita da contribuição para o setor bancário ou adicional, etc. Contemplam todas as receitas desse instituto. E por isso o que se pergunta e o que se pode questionar é se, afinal, estes tributos, cuja dimensão toda junta já é bastante importante, poderá corresponder, eu diria,
sem saber muito bem, porque é difícil de obter a receita e de fazer a soma de todas, mas eu diria que é capaz de representar, se calhar, o quarto maior imposto que nós temos atualmente em Portugal, elas todas juntas, se não devia ser objeto, efetivamente, de aprovação anual pela própria Assembleia, dos próprios deputados. Então, se os deputados se preocupam com todos os outros impostos gerais que geram receita com determinado volume, não se hão de preocupar com aqueles outros que também são prestações, que sejam também prestações unilaterais, e que não deveriam também aprovar anualmente a respectiva cobrança. Portanto, é a pergunta aqui que se coloca. Ou seja, não deverá o regime para este efeito ser um regime idêntico, efetivamente, aos dos impostos. E, portanto, se assim for, e se assim é, a questão é de saber se estes tributos, não é, por violarem a regra da especificação orçamental, o que é a regra da especificação orçamental? Para quem não sabe, a nossa Constituição estabelece, no artigo 105, que o Orçamento do Estado contém a discriminação das receitas e das despesas do Estado. Ou seja, a nossa Constituição e também a Lei do Enquadramento Orçamental exige, depois, que densifica estas disposições e outros diplomas, diz-nos que o Orçamento do Estado contém a discriminação das receitas e a discriminação das despesas do Estado, incluindo as dos fundos e serviços autónomos, não é? Onde estão estas receitas, conforme eu vos disse, do mapa assim. O que é isto de discriminar as receitas e as despesas? Bom, discriminar as receitas e as despesas é individualizá-las de forma adequada e suficiente. Não é? Por forma que nós, público em geral, e principalmente os nossos deputados que têm que aprovar as receitas e as despesas, as possam efetivamente aprovar e autorizar a sua cobrança durante o ano em causa. Portanto, discriminar é especificar, é individualizar de forma adequada e suficiente. E a Constituição, tal como a Lei do Enquadramento, exige que essa individualização seja feita quer nas receitas, quer nas despesas. É óbvio que a Constituição, tal como a Lei do Enquadramento, se preocupa muito mais com as despesas do que com as receitas. Quanto às despesas, exige que as despesas sejam classificadas de diversas formas, em termos económicos, em termos funcionais e em termos orgânicos. Já não diz o mesmo, ou seja, não especifica. Reparem, isto que eu vos estou a dizer é o que resulta da própria Constituição. No número 4, parte final, vocês que vejam que o orçamento prevê as receitas necessárias para cobrir as despesas, e depois o Governo fala nas rubricas de classificação orgânica no âmbito de cada programa orçamental. Portanto, há aqui a necessidade, por um lado, que decorre do número 3, que a Constituição exige, do número 3 e do número 4, de as despesas, e o número 3 só se refere às despesas, que sejam classificadas, que sejam individualizadas através de uma classificação orgânica, de uma classificação funcional, ou seja, por órgãos e por funções, não é? E por funções, impedindo a existência de fundos e serviços secretos. Portanto, tem que se saber onde é que se vão ser utilizados, em que é que se vão traduzir essas despesas, que podem estar obnubiladas, ocultadas, não é? E depois o legislador prevê também as receitas, e, portanto, falando também aqui na classificação orgânica no número 4. Ou seja, enquanto a Constituição exige a especificação quer das receitas e quer das despesas, para as receitas não se refere nenhum tipo de classificação, mas para as despesas densifica, dizendo que é preciso que exista uma classificação orgânica e uma classificação funcional. É evidente que depois a Lei do Enquadramento exige também uma classificação económica que distingue as despesas em despesas correntes e de capital, e relativamente às receitas também exige uma especificação em termos de receitas correntes e receitas de capital. Mas, portanto, é só para vos dizer que a Constituição é exigente na regra da individualização suficiente e adequada, não apenas das despesas, mas também das receitas, ainda que seja mais exigente nas despesas, não é? Que exige uma classificação orgânica, funcional, não económica, mas que exige a Lei do Enquadramento, mas, digamos, para as receitas exige uma discriminação, exige uma especificação, embora não diga como, não é? Da reserva, isso depois é feito pela Lei do Enquadramento Orçamental. Mas o que eu quero aqui realçar é que as receitas estão sujeitas à especificação. Têm que ser suficientemente e adequadamente individualizadas. Porquê? Para que os deputados
possam autorizar a respectiva cobrança durante o exercício económico. Portanto, a questão que se coloca é no que respeita a estas receitas, que no fundo, na prática, têm todas as características dos impostos e que deviam ser tão garantidas como os impostos, muito mais garantidas que os impostos, até porque só incidem sobre determinados setores económicos, setores produtivos e determinadas empresas, afinal, estão menos garantidas pela própria Constituição e pela interpretação que se tem feito. E, portanto, a questão que se coloca, isso há de ser discutido nos tribunais, é, efetivamente, se, digamos, a insuficiente discriminação das receitas não gera ela mesma uma violação da regra da especificação e, eventualmente, também a violação de outras regras orçamentais. E a questão que se coloca ainda a seguir a isto é que, se as violam, que repercussão terá isso em sede de atos de liquidação ou de autoliquidação deste tipo de tributos. E há quem entenda que, efetivamente, há aqui uma ilegalidade abstrata que gera uma nulidade destas liquidações ou destas autoliquidações, ou se não for, ou mesmo até uma inexistência jurídica da mesma. E se assim for, e se assim é, então estas liquidações e estas autoliquidações não poderiam sequer ser objeto de execução orçamental. Portanto, são tudo problemas novos que vale a pena, efetivamente, colocar. É preciso ter em atenção que o volume destas receitas é substancial hoje em dia, mercê da proliferação de contribuições que têm passado a existir ao longo dos últimos, pelo menos os últimos 8 anos, não é? E depois que o destino acaba por ser um destino especificamente público, não é? Estas receitas, também elas, tal como os outros impostos, se destinam não a finalidades gerais do Estado, ou por outra, também a finalidades gerais, a determinadas finalidades gerais do Estado. E, portanto, a questão que se pergunta é se a Constituição não deveria garantir exatamente nos mesmos termos as prestações, este tipo de prestações, este tipo de contribuições, que sejam efetivamente prestações unilaterais exigidas apenas a determinado tipo de entidades que elas estão sujeitas. E temos aqui vários exemplos. Portanto, era esta a pergunta que eu vos deixo aqui, se esta qualificação... aliás, o problema está aqui. Nós não é por chamarmos contribuição financeira que vamos aligeirar as regras. Nós deveríamos, tal como se fazia de antes, ver quais são as características destas contribuições, não é? E se elas forem efetivamente prestações unilaterais, como são verdadeiramente os impostos, então deviam ter as mesmas garantias constitucionais, nomeadamente de cobrança, que têm os verdadeiros impostos. Bom, nós temos aqui variedíssimos exemplos que eu vos queria aqui também deixar. Depois a Mariana provavelmente vai-vos distribuir este PowerPoint, tem aqui estes regimes, mas valia a pena vermos, de facto, aqui 3 ou 4 aspectos que podem ser interessantes. Em primeiro lugar, esta contribuição extraordinária sobre o setor energético, que se chama SESE, que é, digamos, que foi criada na Lei do Orçamento de 2014, mas o seu regime foi sucessivamente e reiteradamente prorrogado todos os anos até, inclusivamente, este ano. Portanto, desde 2014, foi em 2014 e, portanto, que existe 2015, 16, 17, 18, 19 e 21. Este ano previu-se algumas alterações, mas mantém-se esta contribuição extraordinária que incide sobre apenas algumas das empresas do setor da energia e cuja receita é consignada a determinado tipo de mecanismos que se pretende que permitam a sustentabilidade sistémica do setor energético. Portanto, vejam que está aqui, digamos, o universo de sujeitos passivos reduzido a que paga, de facto, esta contribuição e a finalidade pública a que se destina através desta regra da consignação. Portanto, há sempre aqui esta regra da consignação. Portanto, incide
sobre todas as pessoas singulares ou coletivas que integrem o setor energético nacional, desde que tenham cá sede ou domicílio em território português. Tem aqui as empresas que estão sujeitas e que são sujeitos passivos desta contribuição extraordinária para o setor energético. Portanto, elas incidem, reparem, não incidem sobre o lucro destas empresas. Neste caso, por exemplo, em alguns casos, incidem sobre a faturação bruta, com algumas deduções, noutros casos, como neste, incidem sobre o ativo. Por isso é que, digamos, as taxas respectivas são relativamente reduzidas. Mas reparem que aqui incide sobre o valor dos elementos do ativo dos sujeitos passivos, assim classificados, não é? Sobre os seus ativos. Depois, há algumas isenções, em algumas situações, nomeadamente que se relacionam com as energias renováveis, e outras, portanto, reparem que têm todas as características dos impostos. Têm uma base de incidência objetiva, uma base de incidência subjetiva, têm também isenções próprias, com determinadas finalidades extrafiscais, não é? Algumas isenções também, aqui outro tipo de isenções, e, portanto, cá estão as taxas. A taxa da contribuição extraordinária, algumas taxas, digamos, gerais, e depois umas taxas específicas de valores que aparentemente são valores reduzidos, mas que, digamos, depende do universo a que se aplicam. Estamos a falar dos ativos destas entidades. Quanto à liquidação, normalmente estas contribuições são autoliquidadas pelo próprio sujeito passivo, é o caso da SES, através de um modelo próprio que o legislador estabeleceu. Neste caso, por transmissão eletrónica de dados até determinado mês do ano, neste caso até 31 de outubro, e, portanto, é até essa mesma data que não só se faz a autoliquidação, como se faz o respectivo pagamento. E depois há umas obrigações digamos, umas obrigações acessórias declarativas relativamente ao ano anterior para efeitos digamos, de controle deste tipo de contribuições. E cá está a consignação. Esta receita é direta, consignada, é uma receita afeta aos fins do Fundo de Sustentabilidade do Setor Energético. E, portanto, é este fundo. Se nós quisermos saber onde é que está a SES e que valor é que montante é que ela gera, provavelmente nem sequer encontramos no mapa 5 do orçamento. Vamos provavelmente encontrá-la no mapa 1. Bem, vocês perguntaram como é que você sabe? Eu não sei. Eu perguntei a alguém da Direção-Geral do Orçamento que me disse, isso é óbvio que está ali, nos impostos diretos. Para mim não era tão óbvio, porque eu pensei que estivesse no mapa 5. O que eu pergunto é se algum deputado que aprovou esta SES sabe qual é o montante da mesma. É evidente que pode perguntar, mas quando aprova o orçamento não sabe, não vem essa informação. Ou seja, esta receita não está suficiente nem adequadamente, digamos, explicitada no orçamento do Estado, como as outras. Outro exemplo, esta contribuição também dita extraordinária, também já lá vamos, sobre os fornecedores dos dispositivos médicos do Serviço Nacional de Saúde. Esta contribuição também dita extraordinária, que incide sobre todos os fornecedores dos dispositivos médicos do Serviço Nacional de Saúde, foi aprovada, eu diria, antes da pandemia, mas no ano da pandemia, em 2020, tendo o seu regime sido alterado e a sua vigência prorrogada por mais um ano, aqui no ano de 2021. Esta contribuição extraordinária sobre os fornecedores destes dispositivos médicos ao SNS foi criada, de acordo com o legislador, com o objetivo de garantir a sustentabilidade do Serviço Nacional de Saúde e de financiar a aquisição de tecnologias de saúde inovadoras por parte do SNS. Portanto, cá está a finalidade geral, pública, da respectiva contribuição. Ela incide sobre todos os fornecedores do SNS, portanto, sejam fabricantes, sejam seus mandatários, representantes, intermediários, distribuidores do grupo ou apenas comercializadores, que emitam faturas a estas entidades do Serviço Nacional de Saúde. Tem depois aqui umas exclusões, nomeadamente dispositivos médicos para diagnóstico in vitro, portanto há aqui também umas exclusões de tributação, como existe nos impostos, também muitas exclusões. E também aqui, reparem, não incide sobre os ativos, mas incide sobre a faturação trimestral dos fornecimentos dos dispositivos médicos. Portanto, não estamos, mais uma vez, sobre o lucro, não estamos perante um IRC, não é? Estamos por algo que acresce
ao IRC, mas que não incide sobre o lucro, incide sobre a faturação sem dedução de custos dos dispositivos médicos, sendo este valor determinado com base nas aquisições feitas pelos serviços de estabelecimentos do Serviço Nacional de Saúde. Obviamente deduzindo o respectivo valor acrescentado. Ou seja, cada fatura que tenha IVA, digamos, as entidades do Serviço Nacional de Saúde informam para efeitos de controle quais são as aquisições que fazem e retiram digamos, o valor do IVA para se ver, afinal, sobre o que é que incide esta nova contribuição. É aqui admitido também o abate até ao valor e até ao limite desta contribuição de algumas despesas de investigação e desenvolvimento. Vejam que é como no IRC também. Há aqui uma dedução específica, não é? Aqui um custo que é admitido, não é? De reduzir quando sejam realizadas em território nacional e devidas e pagas a contribuintes portugueses. Obviamente que é muito discutível que isto até seja conforme com o direito comunitário, esta última parte deste abate, até este limite, reservado àquelas que sejam realizadas em território nacional e devidas e pagas por contribuintes portugueses. O que é curioso também é que, portanto, isto já resulta do que vos disse, este valor destas taxas, portanto, estas taxas da contribuição, portanto, as taxas desta contribuição é estabelecido primeiro sobre o valor anual da faturação do fornecimento dos dispositivos médicos às entidades do Serviço Nacional de Saúde e depois essas entidades comunicam para haver aqui um controle cruzado de valores. As taxas são estas taxas, vejam que são taxas altas, 4% para as aquisições de valor igual ou superior a 10 milhões, 2,5% e 1,5% para estas aquisições dentro destes limites, o que significa que o valor mínimo da contribuição é de 30 mil euros. Há aqui também isenções. Há uma isenção para as entidades que venham a aderir individualmente e sem reservas a acordos celebrados sobre o Estado português. Portanto, vejam que o legislador diz que estas entidades fornecedoras do Serviço Nacional de Saúde passam a estar isentas se tiverem um acordo celebrado com o Estado português, não é? Ou seja, através das respectivas associações de fornecedores, mediante uma declaração entregue no Infarmed. Muito duvidoso se, do ponto de vista constitucional, isto, aliás, como a questão anterior que vos referi, se isto é admissível, porque isto, desculpem o termo, está perto quase de uma chantagem, porque de facto só fica isento quem tenha o acordo com o Estado. Esta isenção só produz efeitos a partir da data em que as entidades subscrevam a adesão ao acordo e apenas durante o período em que o acordo se aplicar e mais em função do respectivo cumprimento. Portanto, um claro incentivo a que não só se tenha o acordo, mas que se tenha o acordo para que não se pague a contribuição extraordinária que incide sobre os fornecedores de dispositivos médicos do Serviço Nacional de Saúde. Esta contribuição, mais uma vez, é autoliquidada pelo sujeito passivo, mais uma vez também através de um modelo próprio, é comunicado através de uma declaração do modelo oficial por transmissão eletrónica de dados em determinado prazo. É uma declaração que pode ser corrigida pela administração tributária. O pagamento é feito até o mês seguinte ao período a que respeita à contribuição. E na falta de pagamento da contribuição, tal como acontece com os impostos, não é? Começam de imediato a correr juros de mora, sendo a cobrança da dívida levada a cabo pela própria administração tributária, através nomeadamente dos serviços de finanças, das repartições de finanças. Esta receita, mais uma vez, está consignada, é para isso que ela serve ao Serviço Nacional de Saúde, constituindo uma receita própria. E o que é curioso é que, uma vez que esta liquidação e a cobrança decorre no seio da administração tributária, a administração tributária é paga através de uma compensação, de uma retenção na percentagem de 3% do produto da contribuição. Ou seja, não vai para o Serviço Nacional de Saúde, é consignado, no fundo, 97% desta contribuição, porque 3% é para compensar a própria administração tributária do próprio serviço de cobrança, de liquidação e de cobrança deste imposto. Reparem, é exatamente o que acontece com os chamados impostos municipais, que sejam cobrados pela administração tributária, que também a administração tributária é de alguma forma compensada por esses serviços de cobrança.
Outro exemplo que vos trago aqui é esta contribuição extraordinária, que não tem sido muito contestada, que também é uma contribuição extraordinária, mas que existe desde o orçamento de 2016. Em 2016, em 2017, em 2018, em 2019, 2020 e 2021. Sabe-se lá até quando e sabe-se lá a partir de quando é que esta contribuição extraordinária perde e ousa efetivamente dizer o seu nome. Devíamos lhe chamar contribuição, por isso simples, contribuição sobre a indústria farmacêutica, porque ela, de extraordinária, pelo menos em termos temporais, não tem já efetivamente muito pouco. Também aqui, esta contribuição extraordinária sobre a indústria farmacêutica foi criada com a finalidade de garantir a sustentabilidade do Serviço Nacional de Saúde, na vertente dos gastos para o medicamento, e também aqui a receita é consignada ao Serviço Nacional de Saúde. Quem é que a paga, quem é que está sujeito, são todos os titulares da autorização ou de registro de introdução no mercado de medicamentos de uso humano, os seus representantes, os seus intermediários, os seus distribuidores por grosso, os comercializadores de medicamentos. Portanto, no fundo, são estas entidades que comercializam medicamentos de uso humano. Esta contribuição extraordinária sobre a indústria farmacêutica, mais uma vez, incide sobre a faturação, incide sobre o valor total das vendas dos medicamentos realizados aqui cada trimestre, todos estes, concretamente estes aqui que vos indico. Têm taxas diversas, consoante os medicamentos sejam comparticipados, consoante os medicamentos sejam sujeitos à receita médica restrita, gases medicinais, medicamentos órfãos, têm, de facto, taxas diferentes que incidem, conforme vos disse, sobre os valores das vendas. Também aqui encontramos isenções. Mais uma vez estão isentos desta contribuição extraordinária as entidades que venham a aderir. Aqui não é através das respectivas associações, é individualmente e sem reservas a um acordo com o Estado português mediante declaração à Infarmed, e estes acordos visam, é esta a justificação, a sustentabilidade do Serviço Nacional de Saúde, nos termos que aqui também vos deixo indicados. Ela é autoliquidada, mais uma vez, pelo sujeito passivo, mais uma vez através de uma declaração de modelo próprio, que é o modelo 28, também ela é enviada por transmissão eletrónica de dados durante o mês seguinte ao do trimestre a que respeita. Mais uma vez, é permitida aqui a adoção de despesas de investigação e desenvolvimento. E pronto, aqui com mais uns detalhes e por último, a consignação, mais uma vez, a finalidades públicas e aqui ao Serviço Nacional de Saúde, gerido pela Administração Central do Sistema de Saúde, que é uma sua receita própria. Portanto, mais uma vez, não sabemos qual o valor desta receita, dificilmente não a encontramos direta e imediatamente, e especificamente, individualizadamente no Orçamento do Estado, provavelmente está no meio das receitas gerais do Instituto do Mapa 5 ou no Mapa 1 do Orçamento do Estado. E, mais uma vez, os deputados não autorizam coisa nenhuma, neste âmbito. Outro exemplo é esta contribuição para o setor bancário. A contribuição para o setor bancário foi introduzida em 2011. O seu regime foi alterado e sucessivamente prorrogado em todos os orçamentos do Estado, incluindo em 2021. E, entretanto, foi objeto desta regulamentação logo imediatamente, quando foi criado na Lei do Orçamento do Estado para 2011. Quem são os sujeitos passivos do tributo? São as instituições de crédito, com sede em Portugal, são as filiais de instituições de crédito, as filiais em Portugal de instituições de crédito estrangeiras, e são as sucursais em Portugal de instituições de crédito com sede principal e efetiva fora da União Europeia. Portanto, são os bancos, não é? São os bancos. Aqui esta contribuição também, mais uma vez, não incide sobre o lucro, não incide sobre o ativo, aqui incide sobre o passivo, apurado pelos sujeitos passivos, deduzido de alguns tipos de passivo, designadamente destes depósitos abrangidos pelo Fundo de Garantia de Depósitos, mas é sobre o passivo apurado por estes sujeitos passivos, que são as entidades, as instituições de crédito. Este passivo inclui algumas exceções, como os passivos para provisões, ou para a realização de instrumentos financeiros derivados, aqueles que sejam reconhecidos como capitais próprios, etc. Mais uma vez aqui também temos uma base de cálculo
destes ativos, com base na média anual dos saldos finais de cada mês. Temos taxas reduzidas, porque mais uma vez estamos perante passivos, taxas de 0,110% sobre os valores dos elementos dos passivos das instituições bancárias abrangidas e também existe uma outra taxa de 0,0030% sobre o valor nocional dos instrumentos financeiros derivados fora do balanço. Portanto, estes são os elementos objetivos sobre os quais incidem cada uma destas taxas que determinam esta contribuição para o setor bancário. Esta contribuição também é autoliquidada anualmente por estas instituições de crédito, mais uma vez através de um modelo oficial número 26, que tem várias instruções, mais uma vez entregue por transmissão eletrónica até ao mês de junho, e igualmente é esta também aqui a data para que se efetue o respectivo pagamento. Esta receita é, como saberão, consignada ao fundo de resolução. Portanto, são os bancos que entregam, que no fundo pagam parte da receita deste fundo de resolução, não é através também há transferências através deste tributo, desta contribuição para o setor bancário. Portanto, mais uma vez, uma consignação de receita para uma finalidade pública. Em 2020, acrescentou-se um adicional, ou seja, à semelhança do que nós tivemos no IMI, que tivemos um adicional, aqui temos um adicional de solidariedade sobre o setor bancário. Normalmente o adicional digamos, é uma percentagem que se acrescenta à taxa anterior, porque o adicional se distingue do adicionamento, não é? Normalmente no adicionamento a taxa incide sobre a matéria sujeita a essa mesma taxa. Portanto, há aqui uma diferença entre adicional e adicionamento. Este adicional foi criado no ano passado através do orçamento retificativo, melhor dito, orçamento suplementar de 2020, e é criado, de facto, este adicional chamado de solidariedade, vamos perceber porquê, isso de facto é assim, efetivamente, sobre o setor bancário, que acresce, portanto, por isso é que é um adicional, à anterior contribuição, às anteriores contribuições sobre o setor bancário criadas em 2011. Este tributo tem por alegado objetivo o reforço dos mecanismos de financiamento dos sistemas de segurança social, estipulando-se a integral consignação da receita respectiva ao Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social. O argumento que o legislador estabelece é, aliás, do meu ponto de vista, patético, é esta mesma expressão, porque reparem, o objetivo de reforço dos mecanismos do sistema de segurança social, o legislador diz que, como há uma parte da receita do IVA que é consignada ao sistema de segurança social e como os bancos não estão sujeitos a IVA, então tem aqui, digamos, esta compensação para que eles também contribuam para o financiamento do sistema de segurança social, quando há, digamos, muitas outras entidades que efetivamente não estão também sujeitas a IVA, que não pagam este adicional, e bem, para além de outros aspectos poderiam ser aqui efetivamente referidos. Este adicional de solidariedade corresponde à aplicação de uma taxa adicional, não é? Sobre que é esta taxa de 0,02% aos valores dos elementos dos passivos das instituições de crédito e depois, no que respeita ao valor nocional dos instrumentos financeiros derivados fora do balanço, desta taxa de 0,0005%. Portanto, o legislador podia, por simplesmente, ter acrescentado às contribuições para o setor bancário, aumentado a taxa exatamente nestas percentagens, não é? Mas criou aqui um imposto à parte. E criou à parte porque a finalidade dos dois é distinta. Portanto, vejam que o legislador pretende, com determinado tipo de finalidades, ajustar diferentes tributos com as mesmas incidências a finalidades distintas. Depois, portanto, também mais uma vez é um modelo 26, com algumas instruções, também por transmissão eletrónica de dados até ao mês de junho, tal como a contribuição para o setor bancário, igualmente é neste prazo que é pago este adicional. Depois há aqui uns regimes transitórios, em virtude de ter aparecido, digamos, a meio do ano, para os anos de 2020 e de 2021, e mais uma vez a consignação ao Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social deste adicional. Bom, muitos outros tributos eu vos podia falar, mas há outros que são interessantes deixar-vos aqui só por referência, por exemplo, que alguns de vocês já conhecerão, esta contribuição para o audiovisual,
Foi introduzida já em 2003, destina-se a financiar o Serviço Público de Radiodifusão e Televisão. É um valor fixo de 2,85 mais IVA, porque o IVA incide sobre outros tributos, não é? Além das prestações de serviço que estejam em causa, 2,85, que é pago através da fatura de energia. Por isso, nas nossas faturas da EDP, vocês vão lá ver que tem a contribuição audiovisual de 2,85. Esta taxa é paga todos os meses, exceto, vejam, também tem isenções se os consumidores se encontrarem isentos de pagamento. É paga pelos clientes com consumo anual, portanto, há uma isenção para os clientes com consumo anual de eletricidade inferior a estes 400 kW e também para os clientes que tenham atividades exclusivamente agrícolas. Não se percebe bem o que é que a televisão tem efetivamente a ver com eletricidade, não é? Há aqui um nexo de entropia, se quiserem, que não se percebe bem onde é que ele existe. Têm direito ao pagamento de um valor reduzido de contribuição, portanto há aqui reduções, se quiserem isenções, portanto, taxas simbólicas, se quiserem, que são estas, os consumidores de eletricidade beneficiários de abonos sociais. Portanto, estes que aqui estão indicados não pagam, ou pagam, digamos, com uma redução substancial desta contribuição para o audiovisual. Ela é liquidada e comercializada pelos comerciadores de energia elétrica, aqui para vos dar um exemplo, a própria EDP, e tem aqui de facto uns aspectos mais particulares. Mas, portanto, é cobrado com a fatura de eletricidade um valor fixo por fatura todos os meses aos consumidores de energia elétrica, a não ser que estejam de facto isentos de pagamento ou com algumas destas isenções. Mais uma vez, há uma consignação à Rádio e Televisão de Portugal, que consiste de sua receita própria, sendo transferidas de forma automática com uma periodicidade mensal, portanto é todos os meses, na sua totalidade até ao dia 24 de cada mês. Mais uma vez temos aqui, efetivamente, um imposto, pelo menos com as características que o imposto tem, de prestação unilateral, que é paga por todos nós, que praticamente ninguém diz nada, porque vem no preço, não é? Faz parte do preço da eletricidade que nós pagamos. Deixo-vos aqui também outras, esta é curiosa, uma taxa a favor do Instituto de Seguros de Portugal. É uma taxa que não sei se é uma taxa, porque tem a ver, é um tributo que ainda se chama do Instituto de Seguros de Portugal, mas no fundo é o atual ASF, que tem em vista financiar os encargos relacionados com a supervisão financeira, com a supervisão dos mediadores de seguros, supervisão de contratos, no fundo, da atividade, com a supervisão da atividade seguradora que é feita por esta autoridade de supervisão financeira. Portanto, já vamos ver que incide sobre os prémios de seguro. Temos aqui mais uma vez perante um verdadeiro imposto e estamos aqui mais uma vez perante finalidades públicas. Obviamente que a supervisão financeira e a supervisão da atividade seguradora é uma finalidade pública que o Estado deve assumir, ou diretamente ou através de uma autoridade de supervisão como esta e como era também o Instituto de Seguros de Portugal. Ela incide sobre as empresas de seguros, estejam não sediadas em Portugal e quando não estejam sediadas em Portugal tenham aqui estabelecimento ou que estejam aqui, digamos, a atuar em livre prestação de serviços, bem como as entidades gestoras de fundos de pensões. Não estão previstas isenções a este tributo. A taxa é calculada sobre toda a receita, não é? Vejam, é como se fosse o valor das vendas, não é? Sobre toda a receita processada, líquida de estornos e de anulações, relativa aos prémios de seguro diretamente subscritos pelas empresas de seguros, referentes a contratos que cobram riscos situados em território português, em que o Estado, isto é porque depende de se tratar de um seguro de vida ou de um seguro não vida. Depois temos aqui o caso das entidades gestoras de fundos de pensões, que tem a ver com as contribuições efetuadas pelos associados e pelos seus participantes para os respectivos fundos. É uma taxa que é diferente, é de 0,048 sobre a receita processada relativamente aos seguros diretos do ramo de vida, 0,242 sobre a receita processada contra os seguros diretos dos restantes ramos e 0,048 sobre as contribuições para os fundos de pensões. Ela é autoliquidada pelas próprias seguradoras e pelas sociedades gestoras de fundos de pensões, anualmente, em duas prestações, uma em julho e outra em janeiro, com referência ao segundo semestre do ano anterior e com referência ao primeiro semestre do ano anterior.
mais uma vez com base num formulário próprio, que é um formulário que a própria autoridade de supervisão fornece, que gera a emissão de um documento único de cobrança e pronto. Estas dívidas do não pagamento são cobradas pelos próprios serviços de finanças, servindo de título executivo, uma certidão passada pela própria ASF. Não é? Portanto, vejam que o próprio procedimento de cobrança é um procedimento de cobrança dos impostos em geral. E a receita está consignada à autoridade de supervisão. Embora não se diga propriamente a que receitas, porque ela está consignada, é uma das receitas era uma receita própria do próprio Instituto de Seguros de Portugal, hoje é uma receita própria da autoridade de supervisão dos seguros e fundos de pensões. Um outro tributo, já agora, a favor do Instituto Nacional de Emergência Médica, que também, curiosamente, é cobrado nos prémios de seguros, que, aliás, onde proliferam estes tributos ditos parafiscais. Este tributo incide sobre as empresas de seguros, mais uma vez, sediadas em Portugal, que atuem, tal como na outra anterior, no tributo anterior, em regime de estabelecimento ou de prestações de serviços e que expõem o ramo de seguros em Portugal. Incide sobre os contratos de seguro, consoante a respectiva modalidade. São, no fundo, aqueles que geram a necessidade da intervenção do INEM, não é? Reparem, são os seguros em caso de morte, não é? E as respectivas coberturas complementares, os seguros em caso de vida, de acidentes, de veículos terrestres, responsabilidade civil de veículos terrestres a motor. Portanto, tem aqui alguma ligação, não é? Aqui, de facto, alguma ligação com a existência dos seguros. Não estão, mais uma vez, aqui previstas e a taxa é de 2,5% sobre os prémios ou contribuições relativas aos contratos de seguros, são cobrados nos prémios, também, mais uma vez. As empresas de seguros cobram esta percentagem conjuntamente com o prémio ou contribuição, sem qualquer dedução, sendo responsáveis elas próprias pela respectiva cobrança. Nós podemos aqui depois discutir quem é que é o sujeito passivo desta contribuição. Não é? Parece-me aqui, assim, à partida, que o sujeito passivo são as próprias empresas de seguros que podem repercutir o imposto, de acordo com esta norma, na repercussão legal, nos próprios segurados, ou seja, quem paga os respectivos prémios. Esta receita está consignada, e é uma receita também do Instituto Nacional de Emergência Médica, do INEM, podendo, inclusivamente, se forem superiores às despesas do respectivo ano, transitam para o ano seguinte do próprio INEM. Não vão para o Orçamento Geral do Estado, não é? Transitam, ficam no próprio INEM. Deixo-vos aqui também um outro, que prolifera os seguros, o Fundo de Garantia Automóvel. O Fundo de Garantia Automóvel, como saberão, visa cautelar os direitos dos lesados por acidentes ocorridos em Portugal com veículos sujeitos a seguro obrigatório, não é? Quando não existe esse seguro. Ou seja, é curioso ver que nós vamos cobrar a receita a quem tem seguro para pagamento de despesas provocadas por quem não tem seguro. Não é? É curioso também ver este aspecto. Portanto, é um diploma já antigo, de 2007, e este, mais uma vez, incide sobre as empresas de seguros que exploram o ramo do seguro automóvel, incide sobre os prémios comerciais de cobertura obrigatória do seguro de responsabilidade civil automóvel e, por outro lado, sobre os prémios comerciais de todos os contratos de seguro automóvel, conforme eu vos dizia. Não estão previstas isenções neste tributo. A taxa a aplicar é uma taxa de 2,5% ao ano, e o montante da taxa é fixado nestes termos, sobre os prémios comerciais dos outros contratos de seguros. São as empresas de seguros que cobram esta percentagem. Não sabemos se cobram em que termos, se calhar cobram em termos de substituição tributária, é curioso também estudar isto. Se calhar os verdadeiros sujeitos passivos serão os segurados, não é? Serão os segurados. Ou se trata-se aqui de um fenómeno de repercussão económica, em que os sujeitos passivos são as empresas de seguros que o legislador deixa que o encargo seja repercutido nos próprios segurados. Portanto, e também aqui são entregues ao Fundo de Garantia Automóvel no mês seguinte. Esta receita está consignada ao Fundo de Garantia Automóvel, conforme resulta também do regime deste Fundo de Garantia Automóvel. Bom, obrigado pela vossa atenção, não vos quero aqui tirar mais tempo. Deixei-vos aqui alguns exemplos, coisas curiosas, não é? Podia-vos dar aqui mais outros exemplos. Vale a pena escalpelizar todos estes tipos de tributos.
Eles levantam uma série de questões jurídicas, não é? Jurídicas no sentido de jurídico-constitucionais, de jurídico-orçamentais e financeiras, depois questões curiosas de saber onde é que está e quem é o sujeito passivo, não é? Quem é o devedor do imposto, não é? Questões depois concretas de como cobrar o imposto em termos coercivos ou tributo, não é? Em termos coercivos, nos casos são os serviços de finanças, noutros casos o legislador não diz como é que é feito. Portanto, tem aqui uma série de questões jurídicas complexas, mas muito interessantes, que ainda estão efetivamente por explorar. E é curioso, e portanto eu gostava de terminar como comecei. Acho que percebem melhor porque é que se faz esta pergunta, não é? Nós, se calhar, estamos efetivamente estas contribuições financeiras, estes tributos para fiscais, não serão efetivamente tributos, não serão efetivamente impostos que não ousam dizer o seu nome. Só para vos dizer que este título não é meu. Este título é a tradução de um livro francês dos anos 50 que diz precisamente isto. La parafiscalité, une fiscalité que n'ose pas dire son nom. E é exatamente este o problema. Não é? Muito obrigado pela vossa atenção e fico ao vosso dispor. Obrigada, Dr. Rogério. Portanto, quem quiser agora colocar uma questão sobre o tema que o doutor acabou de fazer a apresentação, poderá fazê-lo através das perguntas e respostas, ou então também no bate-papo. Antes de partirmos para questões que possam surgir, vou relembrar todos aqueles que nos acompanham, que nos podem seguir nas redes sociais para saber datas de futuros webinars, também ver, consultar, ler algum conteúdo que vamos partilhando também nas nossas redes sociais. Poderão ainda também, quem não conhece, poderá fazer um registro no site do Informador Fiscal em www.informador.pt e desta forma então usufruir também de algum conteúdo que vamos partilhando e conhecer também aquilo que nós vamos disponibilizando aos nossos subscritores. Portanto, não havendo questões, vamos dar por encerrado este webinar. Vou desde já também passar aqui uma mensagem ao nosso orador convidado, que nos diz o seguinte: felicito a iniciativa e a escolha do excelente formador, bem-ajam e muita saúde. Obrigada ao Queiroz Martins, que foi quem nos enviou, portanto, este comentário. É sempre bom para nós também recebermos este tipo de feedbacks. No Facebook temos ainda também alguns bons feedbacks por quem nos acompanhou por lá. E eu agradeço ao Dr. Rogério Fernandes Ferreira por ter estado disponível, pela apresentação e por toda a colaboração que tem feito para com o Informador Fiscal. Muito obrigada, continuação de uma boa tarde, uma boa noite e até uma próxima. Deus, Mariana, muito obrigado também pelo convite. Obrigada.